Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer uma exposição do texto do apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, ou carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, 14 até 21. Que o texto diz assim para nós. Vou ler o texto. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, esse é o texto do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, trazendo as instruções necessárias para aquela igreja. Okay? E eu quero me lembrar aqui do autor que eu tenho mencionado constantemente nas minhas preleções, chamado de A.W. Tozer. Ele escreveu um livro, propôs um livro chamado A Tragédia da Igreja, a ausência de dons. Aqui nos chama muita atenção, um livro bastante interessante, que ele vai falar sobre a igreja, né? A igreja tem muitas atividades, muitos afazeres, mas tem um conhecimento, a técnica, enfim, mas e o dom espiritual? Né? E para a igreja é uma tragédia a igreja trabalhar sem o dom espiritual, sem a direção, né, do Senhor. A igreja é ungida por Jesus, né, com o Espírito Santo. Então Paulo vai dizer dessa maneira para nós. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Isso aqui já começa a chamar a atenção, porque o costume dos judeus era o costume de estar no templo, nos cultos, em pé, e fazerem a oração em pé. E quando o judeu queria se humilhar diante de Deus, o que ele fazia era se ajoelhar, se dobrar diante de Deus e fazer as suas orações de joelhos, ou seja, representando a sua humildade diante de Deus. É o que Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, ele vai apresentar para aquela igreja. Estou orando humilde, né, na presença do Senhor pela igreja. Okay? E ele chama a igreja aqui, né, de família de Deus, de quem todo o nome, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele vai nos chamar a atenção aqui. E falando dessa questão da família, nós vamos lembrar aqui nesse texto aqui que, de fato, a família tem origem divina. O Senhor é o autor da família. O Senhor, ele criou a família e o Senhor mantém a família. A família é um projeto de Deus. Ok? Nós vamos lembrar dessa questão toda. Então, tem origem na eternidade a família. E a família mantém esse relacionamento cotidiano de uns para com os outros e também para com Deus, que é o Pai, Supremo dessa família. Paulo vai se expressar dessa maneira, escrevendo essa igreja, a igreja de Éfeso. Okay? Então, diante disso aqui que nós vimos, né, ele vai apontar que essa família, né,
que se relaciona com esse Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal que conversa, que fala, que ouve, que responde, né, aos seus filhos, né, à sua família. Okay? Então, nós vamos observar aqui, nesse texto, né, Paulo dizendo dessa maneira também. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Aí nós vamos lembrar aqui, por exemplo, do Deus no qual nós servimos, aquele que nos chamou com santa vocação, que nos salvou, que apresentou para nós a graça em Jesus Cristo e nos salvou. E lembrar desse Deus, que esse Deus é um Deus supremo, majestoso, de poder, de amor, de misericórdia, é um Deus rico em sabedoria, é um Deus que governa tanto a eternidade quanto a materialidade, dirige o céu e também aqui na terra. Nós sabemos disso. Então esse é esse Deus no qual nós servimos. E ele aponta aqui, então, nesse momento aqui, essa riqueza da glória de Deus. Nós conhecemos esse Deus maravilhoso, tá ok? Que é, de fato, um Deus de poder, de majestade, claro, também de misericórdia e amor, um Deus fiel à sua própria palavra, que ele faz cumprir a sua palavra, né? Tanto na eternidade quanto aqui no tempo terreno, né? No tempo material, né? E etc. Então, nós olhamos aqui e ele diz que a sua oração de joelhos, pela causa que é a igreja, né? Vai dizer assim, ele vai dizer que para essa igreja aqui, ela tenha uma consciência de algo maior. Ele vai dizer, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Notem, sejais fortalecidos com poder. Deus não está transferindo o seu poder para a igreja. Não é isso que o texto está dizendo para nós aqui. Tá ok? Mas o texto vai dizer, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, que é o Espírito Santo, no homem interior. O texto vai falar dessa maneira para nós aqui. Ok? Então, o Senhor, no tempo correto, conforme nós conhecemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, enviou para a igreja o Espírito Santo, como o Senhor Jesus já havia dito lá em João 16. Ele vos fará lembrar de todas as coisas, João vai dizer assim a respeito do Espírito Santo. De todas as coisas, essas coisas são os ensinamentos que Jesus trouxe para os seus discípulos nos evangelhos, né? Lembrar da mensagem, do sistema doutrinário, da influência dessa mensagem no coração da igreja. Então, ele vai trabalhar essa ideia aqui do homem interior. O Espírito Santo, ele age onde? No homem interior, dentro de cada um de nós, nos consagrando dia a dia para o Senhor, santificando a nossa vida, nos dando também a consciência da santificação prática. Notem, é um texto pequeno, mas ele é rico em sistema doutrinário para a igreja. É um sistema que nos chama a atenção. Nós precisamos conhecer e viver a doutrina bíblica, né, para o nosso coração. Então ele vai falar do Espírito Santo que age no homem interior, que é o nosso santificador, né? E nós conhecemos dentro da santificação, que é um processo, nós conhecemos que nós temos a santificação, aquela que o Espírito Santo opera em nosso coração todos os dias, e que nós temos também a responsabilidade da santificação, que é a santificação prática, em orarmos, em cultuarmos, em lermos a Bíblia, em aprendermos a palavra do Senhor, em convivermos com os nossos irmãos, enfim. A santificação prática, ela é também fundamental para a vida do crente. E Paulo, quando escreve a igreja, vai falar dessa ação especial, benéfica do Espírito Santo na vida da igreja do Senhor. Okay? Depois, então, ele vai dizer assim, dessa maneira, né? Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Também aqui
tem um conjunto interessante doutrinário daquilo que a igreja crê, a crença, aquilo que a igreja acredita. Okay? E está para nós aqui a fé salvadora, que tem fulcro, que tem fundamento, simplesmente no amor de Deus. O amor de Deus foi apresentado a nós por Jesus Cristo. O amor de Deus veio na forma da graça do Senhor, que Paulo vai dizer que é uma graça que o Senhor trouxe para nós, que não é mérito humano, não há mérito humano, é poder de Deus. É aquilo que Deus quer fazer na vida daqueles que Ele toca o coração, salvando graciosamente. Né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo escrevendo aqui no capítulo 2, para nós aqui, versículo 8 e 9, vai instruir a igreja dessa maneira. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma carta, assim, cheia de doutrina bíblica que ensina a nossa vida e que traz edificação espiritual para o nosso ser, para a nossa vida. Então, ele vai dizer dessa maneira. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, quando a gente vai olhar para a doutrina do amor de Deus, nós vamos saber o seguinte, que tudo passa. A santificação vai acabar, ok? A fé, automaticamente, ela é realizada aqui. E na eternidade, ela não terá funcionalidade. A fé. Mas o amor de Deus, ele começa aqui e salta para a eternidade. Estaremos glorificados com o Senhor. Também aparece aqui nesse texto essa doutrina da glorificação da igreja, né? Ou de cada crente, automaticamente, para nós aqui. Ele vai falar dessa maneira. Então, é um sistema doutrinário abençoador para a nossa vida. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E o texto aqui que Paulo escreve, aparece lá no original, o ágape, o amor de Deus. Estamos fundamentados no amor de Deus. Ok? Também Paulo vai dizer assim, isso tudo, alicerçados, fundamentados no amor de Deus, com qual objetivo? A fim de poder compreender. Isso aqui é muito interessante, que os biblistas, os pensadores, nesse texto aqui, do versículo 18, desse capítulo 3, a fim de poder compreender, diz respeito tanto a Deus, quanto também à igreja. Então, Deus compreende a igreja, as necessidades dessa igreja, porque Ele a dirige com sabedoria. E depois, a igreja precisa compreender também, entender e conhecer a respeito da ação de Deus na sua vida todos os dias, a cada instante da vida. Então, vai dizer, com o objetivo de compreender com todos os santos, aí vem, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então, nós sabemos que o amor de Deus, automaticamente, né, relatado para nós aqui, apresentado em Cristo Jesus, nosso Salvador, ele não é messado com a fita métrica, com o metro, etc., ou no tempo, né, o amor é eterno, então ele não está limitado ao tempo ou coisas materiais nas quais nós possamos, então, assim, messar o amor. Mas esse amor nos corações, ele é compreendido dia a dia, porque nós sentimos o agir de Deus em nossa vida. Então, ele vai falar dessa maneira para orientar aquela igreja, que ela pudesse, de maneira assim clara, entender quais são os objetivos, os propósitos de Deus em salvá-los e nessa salvação santificá-los no dia a dia para uma vida de proclamação, de louvor, etc., de vivência, de fato, de Cristo Jesus. Então ele vai falar dessa maneira
e que nos chama muito a atenção. E nós precisamos conhecer com profundidade o amor de Deus, as ações de Deus. Conhecermos Jesus Cristo, o fundamento de Jesus em nossa vida. Conhecermos, então, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Nós não dominamos o Espírito Santo. O Espírito Santo que domina todos nós, domina a igreja. Então, é dessa maneira. Paulo, então, escreve à igreja de Éfeso, trazendo essas instruções, né? Isso nos chama muito a atenção, ok? Segue o texto e ele vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha só, nós somos humanos e a nossa mente é limitada, muito limitada. Nós temos algumas figuras assim eternas na nossa cabeça, por exemplo, de ruas de ouro, né? Ou pedras, né? Rua de pedras e cristais e águas límpidas. Essas figuras humanas estão na nossa mente a respeito da eternidade. Mas a eternidade é muito mais que isso. A eternidade não está limitada em ruas de cristais. Isso é coisa humana, pedra preciosa, ou águas cristalinas, né? Mas que estejam também, e daí? Não há problema nenhum, mas essas figuras nos são apresentadas para nós termos uma ideia de quem é Deus e o que Ele tem feito a favor da igreja. Ora, aquele que é poderoso, ele está se referindo a Jesus Cristo, posso dizer, está se referindo à Trindade Santíssima, Deus dirigindo, Jesus Cristo, nosso Salvador, e o Espírito Santo, aquele que conduz a igreja de forma sábia, que é a cabeça pensante da igreja, é o Espírito de Cristo da igreja. Ele vai dizer assim, essa expressão, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E às vezes nossa mente limitada não consegue alcançar tudo que Deus pode fazer por nós, por nossa vida, pela igreja como um todo. Aqui no Brasil, aqui em Magé, em Guapimirim, enfim, na China, por exemplo, aquilo que Deus quiser fazer lá, Deus vai fazer e ninguém pode impedir, porque o poder está nas mãos de Deus. O poder está nas mãos de Deus. Então a nossa mente é bastante limitada para sugerir aquilo que contém de fato de tudo que há na eternidade para nós. Aquilo que o Senhor, a Nova Jerusalém, que o Senhor preparou para nós, enfim, a nossa mente é bem limitada. Mas esse Deus, de fato, opera fazendo muito mais do que nós podemos imaginar e pensar ou criar na nossa figura humana. Ele vai dizer assim. Então, depois disso, ele vai dizer: a Ele seja a glória, o poder é de Deus, a glória é de Deus. Se nós, no dia a dia, vencemos nas nossas lutas, na nossa vida, na nossa trajetória cristã, etc., é porque o Senhor é que nos conduz em triunfo, em vitória. Não somos nós, mas o Senhor que nos conduz em triunfo. Ele vai dizer: a esse Senhor seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Olha o que Paulo está dizendo: que o Senhor seja glorificado, a glória dele em todos os séculos, em todas as gerações. A glória seja a Jesus e não à igreja, a Jesus e não à igreja. E eu devo me reportar aquele momento no qual Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando dele, edificarei a minha igreja, a igreja edificada no Senhor Jesus, não no humano, não no homem. A igreja edificada no Senhor Jesus. Então, isso aqui traz para nós aqui pelo menos três perspectivas de conhecimento para nós. Como nós devemos conhecer a ação de Deus, o amor de Deus, a graça de Jesus e a direção sábia, santificadora do Espírito Santo.
três perspectivas para nós conhecermos a ação de Deus. Uma delas é assim, né? Do conhecer o amor de Deus. É o conhecer intelectual. Vamos dizer assim. Que conhecer intelectual é esse? É você partir para a Bíblia e saber a ação de Deus no Antigo Testamento e saber a ação de Deus no Novo Testamento e saber que a Trindade Divina trabalha dia a dia a favor de todos nós, a Igreja do Senhor, no mundo todo. É o conhecer intelectual. Buscar o conhecimento nas Sagradas Letras, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, que para nós, de fato, as Escrituras são Palavra de Deus, a nossa única regra infalível de fé e de prática, a nossa única regra de fé infalível, né, e de prática. Então ele vai falar assim, então, na intelectualidade do cristianismo devemos conhecer de fato nas Escrituras a ação poderosa de Deus a favor dessa igreja. E elas estão contidas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A segunda perspectiva para nós aqui, em conhecer o amor de Deus para nós, nesse texto do apóstolo Paulo, é simplesmente um conhecer intuitivo. Por exemplo, no dia a dia, você sente o amor de Deus, o cuidado do Senhor na sua vida, cuidando da sua vida na trajetória, vai para o trabalho e volta para casa, ou vai para a escola e volta da escola, ou vai para a universidade e volta da universidade, enfim, Deus tem dirigido e dado sabedoria dia a dia a todos nós, é um saber intuitivo, da intuição. Então Deus está aqui e nesse momento que eu falo com os irmãos, por meio desse vídeo, Deus também está agindo em nossa vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida de todos nós e apontando para nós a sua graça misericordiosa nesse momento de tanta dificuldade, né, no qual nós passamos dessa ameaça desse Covid-19. Ok? Então, conhecer também o amor de Deus é intuição. Saber que Deus está aqui nesse lugar, está entre nós, para nos abençoar. E o terceiro conhecimento que nós queremos apontar nesse texto aqui, de fato, é aquele conhecimento experimental. É conhecer Deus experimentando esse agir, fluir do Senhor na nossa vida todos os dias. Malaquias vai dizer, fazei prova de mim. Quando é que nós estamos fazendo prova do Senhor naquilo que o Senhor é para nós? Quando é que nós estamos experimentalmente sabendo que Deus está agindo poderosamente na nossa vida? É isso. Então, olhar para a palavra e extrair dela o conhecimento para toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos ajude em todas as coisas. Vamos orar. Pai Santo, que a Tua palavra, Senhor, ela invada os corações e abençoe os nossos irmãos como tem abençoado a minha vida. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és majestoso, Tu és fiel à Tua palavra, Senhor, e Tu cumpres, ó Deus, a Tua palavra cabalmente. Muito obrigado, Senhor, por isso. Nos dê a Tua paz, nos oriente, Senhor, em todas as coisas e também em meio a esses dias difíceis nos quais nós estamos vivendo. É a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.